Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te louvar. Amém. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a possibilidade de expressar o nosso amor por ti através das músicas, através das palavras, através dos nossos gestos, do nosso coração. E o Senhor, mesmo sabendo, Pai, que somos imperfeitos, o Senhor continua nos amando, continua nos abençoando, Pai, com a tua presença e com a tua graça. Obrigado por todas essas bênçãos. Pedimos mais uma, que o Senhor permita o seu Santo Espírito nos ensinar, Pai. Mais uma vez hoje. É o nosso pedido, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de convidar a igreja a abrir as Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Nós estamos aqui passando por um momento, vivendo um momento especial, de maneira mais, seja bem-vindo, de maneira mais especial ainda para o Ministério Jovem. Nós estamos no mês do Ministério Jovem, o mês de julho, é o mês que nós comemoramos aí, a bênção que o Senhor dá à nossa igreja através desse ministério. Durante esse final de semana, em todas as igrejas adventistas estão tendo movimentos, congressos, semanas especiais, movidas pelo Ministério Jovem. Não é que nós estamos fazendo aqui um culto ao Ministério Jovem, é o Ministério Jovem que está fazendo um culto de gratidão a Deus. E todo o Ministério Jovem Adventista, aqui no Brasil e ao redor do mundo, ele se move com uma missão única. Nós estamos aqui no Brasil representando esse movimento, essa missão, através da palavra Maranata. A gente ouve muito falar dessa palavra, que significa que o nosso Senhor está vindo. Amém. Que muito em breve nós estaremos juntos com o nosso Senhor. Nós vamos viver ao lado dele, vamos viver para sempre com ele. A Bíblia diz que nós seremos o povo dele, ele será o nosso Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus estará com eles, estará conosco. E o Ministério Jovem, através dessa palavra, Maranata, tem representado a sua missão. No último congresso de liderança que tivemos, na época o pastor Felipe, ele apresentou para a gente quais seriam os ideais dos jovens para esse novo ano. E um desses ideais é a ideia de relacionamento. Hoje nós vamos falar um pouco também sobre o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o outro, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E eu gostaria de convidá-los a meditar nesse relacionamento, falando um pouco sobre o que Deus espera do cristão e também um pouco do que a gente espera um do outro e da maneira como a gente cobra um do outro. E eu gostaria de convidá-los a ler o verso 48 do capítulo 5 de Mateus. Talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, um dos mais repetidos, um dos mais usados na igreja. Verso 48 do capítulo 5 de Mateus diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amigos, a palavra relacionamento, lá no início, a palavra que dá origem a isso que a gente usa hoje, ela tinha um significado um pouco diferente. Se a gente for falar sobre o que é relacionamento, o que significa se relacionar, a gente pode pensar em vários significados diferentes para essa palavra. Relacionamento ele pode ser entre um casal, o marido e a mulher, eles têm um relacionamento. Pode ser não só um relacionamento amoroso, mas um relacionamento pode existir entre um patrão e um empregado. Pode existir um relacionamento entre os irmãos de uma mesma igreja, relacionamento entre irmãos de sangue, relacionamento entre amigos. Existem vários tipos de relacionamento e nós entendemos. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. O relacionamento também
entre família, né? Entre familiares como um todo, pais e filhos. Todos esses são tipos de relacionamento. Quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em convívio. A gente pensa na relação, na amizade, na interação entre duas pessoas, ou mais, né? Duas ou mais pessoas. Então, não se pensa em relacionamento individualmente. O relacionamento não é sobre o indivíduo somente, é sobre pessoas que estão interagindo. Quando a gente vai para a origem da palavra relacionamento, a gente vê que nem sempre ela significou isso. No passado, a palavra relacionamento ela tinha a ver com tratar algo. Então é quando duas pessoas iam tratar um assunto. Isso também parece, né, com a ideia de relacionamento de hoje. Tem uma relação, mas o que nós estamos falando aqui é de alguém que vai até o outro para resolver algo. Então, por exemplo, eu trabalho numa escola. Na escola temos o diretor. Quando o diretor vem falar comigo, com certeza é porque ele vem tratar algum assunto. Então ele vem, por exemplo, perguntar se as aulas estão sendo feitas de maneira correta, se os alunos estão conseguindo compreender, se teve alguma reclamação, se teve algo de bom que aconteceu, se tem algum projeto novo que está sendo executado. Ele vem ali tomar conta da escola. Então ele vem ali e espera de mim um tipo de relatório. Então eu vou ali prestar contas, vamos dizer assim. Isso é um relacionamento. Lá no início a palavra tinha essa ideia. Hoje relacionamento não é apenas sobre prestar contas, sobre relatar algo, mas é sobre a interação de duas pessoas ou mais. Mas existem relacionamentos bons, mas também existem relacionamentos ruins. Por exemplo, existem pessoas que são inimigas, pessoas que não têm ali uma amizade. Existem pessoas que se odeiam. A gente falou sobre trabalho. Existem pessoas que trabalham juntas e se detestam. Existem pessoas que vivem disputando. É aquele que vende mais, é o que trabalha melhor, é o que merece mais, é quem deveria ser promovido. Isso também é um tipo de relacionamento, mas é um relacionamento ruim. Uma coisa interessante quando a gente pensa que relacionamento vai ser um pilar para o Ministério Jovem, nós temos que pensar que tipo de relacionamento nós queremos desenvolver e que tipo de relacionamento as pessoas esperam da gente também. Existem então relacionamentos que são bons e relacionamentos que são ruins. Será que todas as pessoas têm um relacionamento com Deus? Se a gente pensa no relacionamento apenas como algo bom, não, nem todas as pessoas têm um relacionamento com Deus. Tem pessoas que nem sequer acreditam em Deus. Mas se nós pensamos em relacionamento como o convívio, a interação, o que uma pessoa influencia na outra, o que uma parte influencia na outra, nós podemos imaginar que todas as pessoas têm um relacionamento com Deus. Mas como é esse relacionamento? Será que o nosso relacionamento com Deus e nosso com as outras pessoas tem estado de acordo com aquilo que Deus espera? E melhor, o que Deus espera da gente? São muitas perguntas. Uma pergunta boa também que nós poderíamos fazer é: o que é se relacionar com Deus? Porque com Deus é diferente de outra pessoa. Deus ele nem sempre está visível diante de nós. Deus nem sempre ele fala de maneira audível com cada um de nós. Mas nós acreditamos falar com Ele. Nós oramos a Deus, nós cumprimentamos a Deus, nós pedimos a Deus. Há uma relação, existe uma interação. Mas como anda essa nossa relação? Há pessoas que no seu relacionamento com Deus só pedem. Há pessoas que no seu relacionamento com Deus usam palavras vazias. No último congresso de liderança que tivemos, ou pelo menos o último que eu estive presente, né, o pastor, que era o nosso presidente dos jovens, ele fez uma comparação, né, sobre relacionamentos. Ele comparou o relacionamento de muitas pessoas, que muitas pessoas têm com Deus,
ao relacionamento que muitas vezes nós temos com porteiros, né? Ele fez uma relação com o porteiro. Nem todo mundo mora em um local onde tem portaria, né? Mas todo mundo já passou em uma portaria, seja de um edifício comercial, seja de um condomínio, seja de um prédio. Todo mundo já esteve diante de um porteiro. E como que é o nosso relacionamento com o porteiro? Muitas vezes é: ô, tudo bem? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É o básico. A gente às vezes fala com o porteiro todos os dias. Às vezes a gente vai até ele, se relaciona com ele todos os dias, mas sem conhecimento, sem intimidade, sem aprendizado. Às vezes nós cumprimentamos pessoas durante anos, todos os dias, mas não sabemos o nome, não sabemos os desejos, não sabemos quem aquela pessoa é, não sabemos do caráter, não sabemos nada. E assim a gente vai vivendo uma vida ao lado de alguém que a gente não conhece, que a gente não tem intimidade. Esse não é o relacionamento que Deus espera da gente. Muito pelo contrário, Deus ele quer se tornar conhecido. E Deus ele quer nos conhecer melhor, não como se Deus ele não soubesse quem nós somos, mas ele deseja que a gente se apresente a Ele, que a gente mostre as nossas necessidades, que a gente tenha um relacionamento vivo. A gente está sempre falando sobre isso na igreja, sobre ter relacionamento com Deus, sobre viver ao lado de Deus, sobre conversar com Deus, sobre orar todo dia, sobre ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes isso é feito de maneira imperfeita, de maneira automática, de maneira que não tem um significado, de maneira que a gente lê a Bíblia, fala, ora com Deus, e muitas vezes essa oração, essa meditação, ela não disse nada, ela não trouxe nada. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus tem sido vazio, simples, sem profundidade. Se existem relacionamentos bons e relacionamentos ruins, também existem relacionamentos que são mais significativos e menos significativos. Existe um relacionamento entre você e as pessoas que trabalham contigo, mas existe um relacionamento entre vocês, cada um pessoalmente, e a sua família. Com certeza existe uma diferença entre eles. O meu relacionamento com a minha mãe, que está aqui presente comigo, é um. O meu relacionamento com meus colegas de trabalho é o outro. Não só por quem é a pessoa, mas pelo o quanto que nós nos dedicamos a essa interação, o quanto da gente está presente naquilo, o quanto que eu conheço aquela pessoa, o quanto que eu me importo com ela. Então existem níveis de relacionamento. Mas a pergunta que eu gostaria de trabalhar e ler os textos com vocês é: o que define a qualidade do nosso relacionamento com Deus? O que define a qualidade do nosso relacionamento com os nossos irmãos? Como sabemos que estamos sendo cristãos com um bom relacionamento com todos? A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos, os discípulos de Deus, por amarem uns aos outros. Jesus disse que os grandes mandamentos de Deus são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele ainda aprofundou esse último mandamento quando disse: vocês devem amar como eu vos amei. Jesus estabeleceu um padrão de relacionamento, um padrão a ser seguido, e esse padrão é Ele. O relacionamento que Deus tinha com Jesus é um relacionamento que nós devemos ter com Ele. O relacionamento que Jesus tinha com o seu próximo é o relacionamento que nós devemos ter com o nosso próximo. Mas como entender isso? O texto que nós lemos hoje diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Difícil. Já parou para pensar que Deus está pedindo, está dizendo, está afirmando nesse texto que nós devemos ser perfeitos? Será que existe algum ser humano perfeito? Será que existe algum relacionamento perfeito? Nenhum relacionamento humano é perfeito. Mesmo entre o marido e a mulher, mesmo entre pais e filhos, mesmo entre irmãos, mesmo entre amigos,
nenhum relacionamento é perfeito. Sim. Claro, existem relacionamentos melhores e piores, mas nenhum é perfeito. Como podemos medir a qualidade dos nossos relacionamentos? O texto que nós lemos é o final de uma história. Ele é uma conclusão, mas existe um contexto para ele. Eu convido a igreja a acompanhar comigo o verso 43 até o verso 48 do capítulo 5 de Mateus. Diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui Jesus diz o seguinte: vocês estão acostumados a ouvir e a praticar a seguinte ideia: eu tenho que amar o meu próximo, mas eu odeio o meu inimigo. Aqui Jesus mostra a interpretação que aquele povo tinha de quem era o seu próximo, quem era aquele que eu deveria amar. Eu tenho que amar os meus amigos. O meu próximo é quem eu amo. O meu próximo são os meus familiares. O meu próximo são os meus. E o meu inimigo? Não, o meu inimigo não é o meu próximo. O meu inimigo, ele está contra mim. Aqui nós vemos dois tipos de relacionamento: o relacionamento de amor e o relacionamento de ódio. As pessoas vivem assim, nós vivemos assim: amamos a uns, odiamos aos outros. Nós podemos até dizer que temos que amar a todos, mas na prática não é a maneira como nós agimos. Sempre existem aqueles relacionamentos que nós preferimos e outros que nós preterimos. Aqueles relacionamentos que nós admiramos, gostamos, temos prazer em ter, e aquelas interações, aquele convívio ali que nós preferimos evitar. A Bíblia não está dizendo que o cristão ele nunca terá inimigos. Pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições e pessoas que estariam contra a gente. Mas olha o que Jesus vai defender acerca desses dois relacionamentos. Ele diz que isso é o que nós estamos acostumados a agir: amar um e odiar o outro. Mas Jesus completa dizendo: eu, porém, vos digo, verso 44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha esse relacionamento diferente que Jesus apresenta. Existem pessoas que no relacionamento contigo vão te odiar, e vão te perseguir, e vão te causar dano, e vão te fazer mal, mas nessa interação o seu papel será amar. Jesus nos ensinou a não pagar o mal com o mal, a não pagar na mesma moeda, a pagar o mal com o bem. Ele disse: vençam o mal com o bem. Ele continua: para que vos torneis filhos do vosso Pai, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. Aqui Deus mostra o seguinte: assim como o ser humano tem bons relacionamentos e maus relacionamentos, relacionamentos de amor e de ódio, Deus ele também convive com relacionamentos bons e ruins. Como assim? Existem os justos. Quem são os justos na Bíblia? São aqueles que têm um bom relacionamento com Deus, aqueles que andam nos caminhos de Deus, aqueles que são os filhos de Deus. Mas existe um outro grupo, o grupo daqueles que não amam a Deus, aqueles que não andam no caminho de Deus, esse que Deus chama de injustos, os ímpios, os impiedosos, os que não têm amor, não têm piedade. Esses são inimigos de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo? Vocês devem amar os seus inimigos para se tornarem filhos de Deus. Então, o justo, ele também tem uma característica: ele é filho de Deus, ele é parecido com Deus, ele ama os que o odeiam. E ele vai dizer: porque ele, Deus, ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Isso significa uma coisa: Deus, ele é um Deus de dádivas, ele é um Deus de bênçãos, ele é um Deus de bondade.
e Ele traz aquilo que é bom, aquilo que é do seu caráter, tanto para aqueles que o tratam bem, como para aqueles que o tratam mal. Isso significa que Deus não muda. Essa interpretação, ela traz consequências. Vamos pensar, se Deus não muda, isso significa que, se somos bons ou somos maus, Deus ele continua nos amando. Isso significa que para Deus não existe pessoa mais amada e menos amada. Como é o relacionamento da parte de Deus para o ser humano? Ele ama a todos. Deus, o nosso Pai, Ele ama tanto os justos como os injustos. E Ele trata a todos bem. Claro, isso não significa que todos terão paz com Deus e bom relacionamento com Deus. Nossas escolhas têm consequências. Mas Deus, Ele não muda quem Ele é quando está em um relacionamento diferente. Mas nós não somos assim. Nós somos capazes de oferecer amor, mas também somos capazes de oferecer o ódio. Mas Deus, Ele é sempre, constantemente amor. E por que Ele pede então que sejamos perfeitos como Ele é? Nós não somos perfeitos. Eu convido a igreja a continuar comigo nesses últimos versos, mas depois a ler uma história de um relacionamento de amor e de ódio, para que a gente possa comparar a ação de Deus à nossa. Só para a gente continuar esse verso, 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Quando alguém está de mal conosco, nós falamos assim, também não falei com ele não fala comigo. Também não chamei, não convidei ele também para minha confraternização, não, também não me convido. Não dei feliz aniversário para ele, não, também não deu. A gente faz isso. Mal com mal. Eu faço isso. É natural. Não é dizer que é natural nos desculpando, é natural porque isso é um mal nosso. Mas isso não é característica de Deus. Então como que eu serei um filho de Deus se eu não sou assim? Você concorda comigo que se eu não sou assim, eu estou no lado dos injustos e não no lado dos bons? Sim. Vocês concordam comigo que quando eu tenho essa atitude, eu não estou agindo como filho de Deus? E que Deus, Ele diz que os seus filhos são aqueles que são perfeitos como Ele é perfeito? Então, para ser um filho de Deus, nós precisamos ser perfeitos. Essa é a primeira conclusão que vem à nossa mente. E se a gente ler uma outra história, talvez com esse pensamento, possa até reafirmar essa conclusão no nosso coração. Convido os irmãos a ler a história que está em Gênesis 4. Gênesis 4, verso 1 ao verso 7. A história de Gênesis 4, ela fala sobre relacionamento. Ela fala do relacionamento entre dois irmãos e do relacionamento pessoal que cada um desses irmãos tinha com o seu Deus. É a história de Caim e Abel. Diz o seguinte, verso 1: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. A Bíblia fala aqui de dois irmãos, Caim e Abel. Um cuidava de ovelhas, o outro cuidava do campo. Viviam juntos, eram uma família. Eles tinham um relacionamento. E a Bíblia diz o seguinte:
que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, ele foi até Deus para o adorar, para oferecer uma oferta. Deus, ele estava diante de Caim, Caim diante de Deus, ele estava ali num momento de relacionamento, num momento de adoração. A Bíblia diz que Abel também trouxe do seu rebanho uma oferta ao Senhor. Eles estavam trabalhando, passaram anos trabalhando e decidiram trazer uma oferta ao Senhor. Caim trouxe os frutos do seu trabalho, Abel os animais do seu trabalho. Ambos ofereceram uma oferta ao Senhor, mas o resultado, o desfecho desse relacionamento foi diferente. E a Bíblia diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel. E eu peço que vocês parem aqui. A Bíblia diz: Deus se agradou de Abel. Primeira coisa que a Bíblia fala é que quando Abel foi adorar o Senhor, Deus recebeu Abel, se agradou de Abel. E ele complementa dizendo: se agradou de Abel e de sua oferta. Isso vale de lição para a gente, irmãos. Deus, ele não está interessado naquilo que nós temos de oferecer para ele, como dinheiro, tempo, qualquer coisa do tipo. Nada do que nós temos pode ser usado como algo para comprar o favor de Deus. Deus não tem necessidade alguma. Ele não precisa de nada do que a gente tem. Mas quando viemos, quando estamos aqui para ofertar ao Senhor, para louvar ao Senhor, não é o nosso ofertar que vai fazer com que Deus nos aceite ou não. Pelo contrário, Deus, ele primeiro aceita o adorador e depois Deus aceita a adoração. Primeiro de tudo, Deus precisa aprovar você. E uma vez que você foi aprovado, aí ele vai receber a sua adoração. Isso significa que nada do que você fizer ou nada do que você trouxer a Deus fará com que ele te aceite ou não, porque primeiro ele precisa aceitar você. E para que ele te aceite, você precisa ser um filho dele. E a Bíblia diz lá em Mateus que Deus pede o que da gente? A perfeição. Deus, ele não aceita nada imperfeito. Deus, ele só aceita o que é perfeito. Como deve ser o nosso culto? Perfeito. Perfeito. Como deve ser o nosso louvor? Perfeito. Como deve ser a nossa reverência na casa de Deus? Perfeita. Se não for perfeito, Deus não vai aceitar. É o que ele está dizendo. E continuando, diz assim: ao passo, verso 5, que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ou seja, Deus, ele rejeitou Caim. E por não se agradar de Caim, a oferta de Caim também não foi aceita, porque Deus não está interessado em algo material. Deus estava interessado em Caim, Deus estava interessado em Abel, não no rebanho, não nas frutas, não nos cereais. Mas Deus se agradou do relacionamento com Abel e se desagradou do de Caim. A Bíblia diz, verso 5: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu no semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que mensagem Deus deu a Caim. Ele disse: Caim, por que você está chateado? Se você fizer o que é correto, você não será aceito? Ele está dizendo o seguinte: a questão aqui não é preferir Abel ou você. A questão é o que está no relacionamento, no coração de Caim. Caim estava procedendo de maneira que desagradava a Deus. Nós não podemos ser como Caim, precisamos ser como Abel. Mas Deus só irá aceitar o que for perfeito. Esta é a verdade. Deus não aceita nada
imperfeito. E a outra verdade é: nada que nós podemos oferecer, nada do que nós podemos dar, pode comprar o favor de Deus. Então, se eu não posso fazer nada, se eu não posso oferecer nada, se eu não posso comprar através de nada, se nada do que eu tenho ou sou pode saciar a Deus, pode agradar a Deus, pode comprar a Deus, eu nunca vou comprar o favor de Deus. E se por outro lado eu também não sou perfeito, eu não agrado a Deus naturalmente. E se eu não posso fazer com que Deus se torne favorável a mim, e eu não sou perfeito, Deus irá me aceitar? Não. A história do ser humano depois do pecado é essa. O ser humano não é perfeito. Deus só aceita o que é perfeito. Então Deus não pode nos aceitar. Até aí é o primeiro detalhe da nossa história. Não temos o que fazer. Foi assim que o ser humano se encontrou depois do pecado. O nosso relacionamento com Deus no Éden era perfeito. O ser humano foi criado perfeito para ser aceito por Deus, porque Deus só faz coisas perfeitas. Mas apesar de Deus ter criado o ser humano perfeito, com um relacionamento perfeito, para ser aceito por Ele, o ser humano se desviou. E uma vez que o ser humano pecou, não tem nada que o ser humano possa fazer para voltar atrás. E foi assim que Jesus encontrou você, imperfeito, sem a menor possibilidade de volta. O ser humano, quando peca, só há um caminho para ele. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado, diz a Bíblia, ele trouxe separação entre Deus e o ser humano. Não há o que fazer. E Jesus diz assim: vocês amam a um e odeiam ao outro. Então vocês não são filhos de Deus. Então vocês não são perfeitos. Então vocês não podem ser aceitos. Porque Deus só aceita aquilo que é perfeito. Amém. Mas a nossa história, ela não acaba aí. Amém. Graças a Deus ela não acaba nesse ponto. Porque isso que eu estou falando é o que a Bíblia diz. Não podemos ser aceitos por Deus. O nosso culto nunca será perfeito. A nossa escola sabatina nunca será perfeita. O nosso louvor nunca será o suficiente. As nossas músicas nunca serão afinadas o suficiente. O nosso silêncio nunca será pleno. Por mais que cada um aqui se esforce ao máximo, nunca seremos suficientes. Não temos o que é preciso. Essa é a verdade. Mas Deus, no seu infinito amor, que Ele sim é perfeito, Ele olha para os seus inimigos, Ele olha para aqueles que são imperfeitos, e Ele tem a capacidade de continuar amando. Amém. Graças a Ele, graças ao poder dEle, que não é igual a nós. Porque se estivéssemos no lugar de Deus como somos, complicado, nós não faríamos como Ele faz. Porque nós amamos aos que nos amam e odiamos quem nos odeia. Mas Deus, quando nós declaramos com os nossos pecados que somos inimigos de Deus, Ele nunca deixou de nos amar. Amém. Amém por isso. Amém. Porque foi o nosso Senhor que tomou a iniciativa na nossa salvação. Nós não poderíamos ser salvos. Porque a Bíblia diz que para ser um filho de Deus é necessário ser perfeito. Ele diz: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos em toda a obra. Mas a Bíblia também diz que perfeito só há um. A Bíblia diz: vocês precisam ser bons, mas bom só há um. Vocês precisam amar, mas amar de verdade só tem um que ama. Como vamos finalizar isso, se não há solução? Parece então que a gente não tem o que fazer, o que não faz diferença.
o tipo de relacionamento que a gente vive. De fato, para sermos amados por Deus, não há diferença. Se você peca, se você não peca, se você guarda a lei, se você não guarda, não faz diferença nenhuma. Deus vai te amar do mesmo jeito. Agora, Deus ele fará uma diferença entre o justo e o injusto. Existem aqueles que amam a injustiça e que, apesar das dádivas da graça de Deus, eles vão escolher nunca amar a Deus. E qual é o fim para o ser humano? O fim para o ser humano é a morte. E digo mais, a morte é a única coisa que o ser humano conhece que é eterna. A gente não tem noção de eternidade, a não ser com a morte. A morte não tem fim. A morte é invencível. Da morte não há volta. Ela tem até começo, mas não tem final. E a vida? A vida tem final. A vida tem começo e tem final. A vida é frágil. A vida é ruim. Porque ela não é perfeita. Ela termina. Essa é a realidade do ser humano sem Jesus. O ser humano natural, ele nunca será perfeito. Ele não é bom bastante. Ele ama um, mas odeia o outro. Ele critica um, mas faz a mesma coisa. Ele vive uma vida curta, fadada à morte, e vai ter uma morte para sempre. É assim que nós somos. Mas Deus olhou para cada um de nós e foi capaz de ter compaixão pelo seu grande amor. Amém. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deixou o mundo sem uma opção. Ele enviou o seu Filho para que todo que cresce no seu Filho fosse salvo. E Ele diz, lá em João 3,17, porque Deus ele enviou o mundo não para condenar o mundo, pelo contrário, o mundo já estava condenado. Nós escolhemos a condenação quando pecamos. Mas Ele enviou o seu Filho não para julgar e condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém. Eu convido a igreja a abrir no livro de Apocalipse, verso 14, um texto que nós, aqui da igreja adventista, estamos muito familiarizados. Apocalipse 14, verso 1 a 5, e já estamos chegando ao final da nossa mensagem. O Apocalipse 14, ele vai ser uma continuação, obviamente, do Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, a Bíblia fala tudo sobre como age o inimigo de Deus. Ela fala do mal, da besta, do diabo, de como ele está aqui para destruir o ser humano. Mas em Apocalipse 14, a Bíblia diz o outro lado. Em Apocalipse 13, fica claro tudo que a gente falou aqui no início, que o ser humano é imperfeito e não há salvação para ele. Mas em Apocalipse 14, a gente vê o Deus do impossível fazendo aquilo que o ser humano não pode fazer. Diz, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão esses 144.000 que foram comprados da terra. A Bíblia está falando de seres que estão diante de Deus, que foram comprados por Deus, que foram redimidos por Deus e que estão louvando e adorando a Deus. E é uma adoração que Deus aceita. Se Deus aceitou essa adoração, significa que antes Deus aceitou quem? A eles. Por que Deus aceitou eles? Diz aqui o verso 4: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro, que eles vão para onde ele vai. Eles o seguem para onde vai. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira em sua boca. Eles não têm mácula.
não tem mancha, não tem um erro, não tem um pecado. Eles são perfeitos. Quem são esses? Quem podem ser esses? A Bíblia fala de justos e injustos, de bons e maus, de salvos e perdidos. Mas ela também diz que o ser humano, ele nasce perdido. Não tem solução. Mas graças à bondade de Deus, ele proveu uma solução. Amém. O sacrifício que nos traz a paz. Deus, ele entregou o seu próprio filho. E a gente sempre fala da morte de Jesus. Ele foi entregue para morrer. Mas por que Jesus foi entregue? Antes de aceitar a oferta, Deus aceita o que primeiro? O adorador. Jesus veio ser um verdadeiro adorador. E Deus se fez homem para mostrar o que Deus espera de mim e de você. Jesus foi perfeito. E sendo perfeito, a adoração dele foi aceita. Jesus, ele se tornou um homem para poder tocar o ser humano e para poder trazer de volta para Deus aqueles que se afastaram de Deus. Queridos, nós nunca seremos perfeitos nessa vida, mas há uma mensagem de conforto para nós. Eu convido a igreja a abrir o último verso de hoje, no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5. O capítulo 4 e 5 de Romanos vai falar da justificação pela fé. A Bíblia diz que Deus olha para mim e para você quando nós cremos em seu Filho e Ele nos considera justos. Mas quem são os justos? São os perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que pela fé Ele nos considera perfeitos. A Bíblia diz que Deus fez isso com Abraão. Abraão não era perfeito, era um pecador. Ele não merecia a graça de Deus, mas a Bíblia diz que ele creu, ele acreditava que apesar dele não ter salvação, Deus poderia fazer a salvação na vida dele. E por acreditar que Deus poderia transformar o imperfeito em perfeito, Deus considerou Abraão alguém perfeito. E aqui a Bíblia diz que Jesus, através do seu sacrifício, ele foi aceito por Deus. Amém. E ao ser aceito por Deus, ele nos deu a oportunidade de sermos aceitos também. Jesus não tinha culpa, mas morreu no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado para nos dar a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz, a Bíblia diz assim no livro de João: todos que o recebem, todos que recebem um filho, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São perfeitos. Entenda que a perfeição não vem da nossa atuação, mas do fato de crermos que Deus, ele pode nos aperfeiçoar. Amém. Crer que mesmo sendo injustos, Deus é capaz de nos amar. Quando cremos que Ele é perfeito e é capaz de nos amar, acontece a promessa que está aqui no verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, ou seja, uma vez que você foi considerado perfeito, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que você não é perfeito, mas que quando você aceita que Jesus pode te tornar perfeito, Deus não só te considera perfeito, como Ele está em paz com você. Amém. O sacrifício de Jesus saciou a Deus. Nosso culto não é perfeito, nosso louvor não é perfeito, nosso silêncio não é perfeito, nossa adoração é imperfeita, mas Deus nos aceita, porque nos aceita através de Jesus. Amém. Jesus saciou a Deus, Ele está em paz. Isso significa que Jesus olha para você hoje, no seu estado imperfeito, incapaz, e Ele está perfeitamente satisfeito com quem você é. Isso significa que Deus gosta dos seus pecados? Não. Isso significa que Deus não quer te tornar perfeito? Não. Deus, ele vai te tornar perfeito, mas Ele está agindo com você, tratando você como se você já Fosse perfeito. Quão grande é o amor de Deus por mim
e por você. Amém. Que nos trata como perfeitos, mesmo sendo imperfeitos. Agora eu pergunto, por que Jesus então disse que nós deveríamos ser perfeitos? Como perfeito é o Pai? Lembra do que ele disse do relacionamento? Nós amamos a um, nós odiamos o inimigo. Jesus disse, amem os seus inimigos. O que Deus espera da gente então, já que nada do que a gente faz interessa para a nossa salvação? Ele interessa que aquele que foi salvo olhe para o outro que está perdido e seja capaz de amá-lo, porque sabe que Deus é capaz de transformá-lo também. Amém. Que tipo de relacionamento nós devemos viver com Deus? O de gratidão. Não querendo fazer algo para ser aceito, mas sendo grato, porque Deus nos aceitou sendo imperfeitos. E que tipo de relacionamento eu tenho que ter com o meu próximo? O mesmo que Deus tem comigo. Eu preciso amá-lo, mesmo que ele não me ame. Eu preciso demonstrar a benevolência com ele, mesmo que ele me persiga, mesmo que ele seja o meu inimigo, mesmo que ele nunca venha me amar, porque Deus é capaz de fazer isso, e ele fez comigo, e quer que eu faça também. Amém. Queridos, não há salvação para o imperfeito, mas Deus é capaz de transformar o imperfeito em perfeito. Amém. Que a gente possa meditar na graça salvadora que deu solução para o nosso problema. Que a gente possa querer, desejar que o Espírito de Deus nos torne assim, perfeitos como Ele é. Não porque fizemos tudo certinho, mas porque aprendemos a capacidade de Deus de amar o outro, mesmo quando ele também é imperfeito conosco. Que a gente possa meditar nessa salvação que veio através dessa graça. Amém. Que benção. Queria convidar a igreja a ficar de pé para a gente fazer uma última oração. Nessa oração eu gostaria que cada um refletisse sobre como tem sido esse nosso caráter. Ele tem sido parecido com os judeus? Não quero dizer aqui que você precisa ser para ter essa salvação. Ao contrário. Deus ele te oferece salvação para que você possa ser como Ele é. Amém. Mas eu gostaria que cada um de nós, e eu também me coloco nesse momento, que a gente pudesse tirar um momento na oração, refletir com Deus e pensar, Senhor, será que esse teu caráter de não mudar quem o Senhor é, independente do relacionamento ou da circunstância, será que isso tem sido impresso na minha vida também? É um convite que Deus faz para a gente hoje. Amém. Deus nos convida a amar o outro, a amar a Ele, a amar independentemente da situação. Isso tem sido difícil quando eu tento fazer por mim. Mas quando eu penso no que Deus fez na minha vida e tento fazer isso como uma espécie de consequência do trabalho de Deus, isso se torna leve, isso se torna mais fácil. Acredito que esse é o convite de Deus para a gente hoje. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo amor infinito que o Senhor tem por cada um de nós. Amém. Muito obrigado porque o Senhor não esperou do ser humano uma iniciativa que seria impossível de termos. Muito obrigado porque o Senhor não nos exigiu a perfeição, mas o Senhor nos possibilitou o caminho para a perfeição. Amém. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita e nos ama enquanto Pai. Nos aceitou e nos amou, no caso, enquanto ainda éramos os seus inimigos. Muito obrigado porque o Senhor olha para a gente, imperfeitos que somos, e nos chama de irmãos, de filhos, nos ama. Que o Senhor possa colocar no nosso coração essa mesma capacidade, Pai, de sermos perfeitos como o Senhor é, aceitando os nossos irmãos, amando os nossos inimigos, orando pelos que nos perseguem e nos tornando cada vez mais parecidos contigo, filhos de Deus. Nos abençoe, nos leva em paz para a nossa casa agora, debaixo dessas tuas asas, debaixo do teu amor. Cuida dessa tua igreja aqui de Marechal. Cuide, Senhor. Que essa igreja
possa ser um local de acolhimento, Amém. um local de amor, onde as pessoas que estão aqui à volta, elas possam se achegar e se sentir amadas. Amém. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.